Particularmente, eu sou por uma posição diferente, de aproximar a eficiência da máquina da gestão pública, da máquina administrativa pública, mais próxima do setor privado. E, na minha visão, isso tem que ser feito com uma outra metodologia, com uma outra estratégia, a que leva à qualificação do servidor público. Temos que fazer um diagnóstico e percebermos o tamanho da máquina, sabermos se temos de mais ou temos de menos e o quanto somos eficientes ou ineficientes. Temos que promover uma autoavaliação da nossa máquina. Creio que boa parte do que hoje é atribuído a outrem, creio que boa parte dessa proliferação de terceirizações em organizações sociais, ou seja lá o nome que se dê àqueles que fazem e assumem posturas tipicamente do setor público, são absolutamente desnecessárias. Passa pela descrença do governante com relação ao que ele tem. Me parece que ele não sabe o que ele tem de efetivo humano, da qualidade que ele pode ter, e na minha visão, é muito melhor você investir no capital humano que você tem. Ou esse capital humano é investido e assume e progride na sua carreira, é incentivado na sua qualificação acadêmica e profissional para poder oferecer mais ao município, ou ele não serve. Afinal, ele prestou o concurso, ele entrou pela porta da frente da prefeitura e, definitivamente, muitas vezes, ele deve se achar atropelado por organizações duvidosas ou mesmo contratações emergenciais que muitas vezes são ineficientes, piores e mais onerosas com relação ao investimento, quando comparado ao investimento que deveria ser feito na qualificação dos recursos humanos. Qualquer empresa, ela pensa de maneira muito pragmática com relação ao poder dos seus servidores, dos seus colaboradores. Não é possível você ter uma máquina inchada em que você basicamente está dando um atestado assim, eu não posso contar com todos. A nossa posição é de valorização da mão de obra, dos servidores, de promover um profundo diagnóstico, uma profunda avaliação, porque creio eu que deva ser um sentimento comum do funcionário público ele evoluir na sua carreira. A gente escuta muitas coisas na forma de usuários, na forma de cidadãos, que estamos do outro lado e que não fazemos parte da prefeitura. Uma, que boa parte do contingente que trabalha na máquina administrativa é muito eficiente, está disposto a evoluir, está disposto a progredir profissionalmente. E isso é bom para a municipalidade. E de uma minoria, talvez uma minoria, de servidores acomodados, que estão dentro de um regime de acomodação e, de certa forma, isso é ruim para todos. Porque, afinal de contas, essas pessoas acomodadas, elas têm pouco a oferecer para suas próprias carreiras profissionais, para elas e para o bem público. Perfeitamente. Eu acho que existem casos importantes com relação à ineficiência, problemas, inclusive de cancelamentos de contrato ou de não conclusão das atividades que foram contratadas. Ou seja, as OS no Brasil, é importante que se diga isso, elas estão ainda em nascimento, elas estão ainda em evolução. Não é um processo consolidado. É importante quando você contrata uma empresa terceirizada, quando você recorre a um serviço através de uma contratação, seja por licitação, seja lá o que for, que essa organização tenha experiência adquirida. E hoje nós não temos essa experiência adquirida, consolidada, sólida, que nos permita uma transparência, como você próprio disse na pergunta, e especialmente uma eficiência, uma garantia de eficiência. Consequentemente, muitas vezes, a municipalidade ela corre o risco de ter que promover reparos. Isso custa dinheiro. Temos casos de cancelamento, temos casos de fracassos nessa relação do setor público com esses. Está no escopo do nosso plano de governo uma verdadeira auditoria com relação à efetividade, à necessidade e a eficiência desses contratos. Isso nos preocupa. É objeto de reclamação dos munícipes. Nós detectamos isso na reclamação dos servidores, dos colaboradores da prefeitura. Isso é importante para a equalização das despesas públicas. E, principalmente, isso é importante com relação à qualidade do atendimento. A pior coisa que pode ter no município é ele ter uma despesa que onere as suas finanças públicas
e ela não atenda satisfatoriamente aquilo que a gente precisa. Há a possibilidade de revogar, só a gente tem que colocar uma coisa. O único que poderia fazer isso imediatamente é o atual prefeito, caso fosse reeleito. Os demais, eles precisam ter um conhecimento amplo do que está acontecendo. É necessário, é fundamental uma auditoria, é fundamental um novo diagnóstico com relação ao que foi essa linha histórica aí da relação da municipalidade com as organizações. É fundamental isso. Hoje, só quem tem essa informação é o atual prefeito. E esse tempo é breve, não é possível a gente esperar. As leis que são feitas para serem refeitas, para serem revogadas ou para serem criadas. Evidentemente, nós adotaremos essa medida. É importante que fique bem claro isso. As leis elas não são definitivas. Existem leis e existem um arsenal muito amplo na nossa história de leis que foram criadas e não trouxeram benefícios à sociedade. A gente vai ser rápido com relação a essa resposta. Você vê que o mais complicado vai ser fiscalizar uma situação que no Brasil ela é muito complicada. Você entrega a chave do teu apartamento. Você habita na tua casa em parceria com outro em que você não conhece. E aí você aumenta você gasta mais energia, gasta mais dinheiro e definitivamente você assinou um cheque em branco. Se a municipalidade não compra por acaso, se a municipalidade tem toda uma lei de responsabilidade, todo um procedimento licitatório, a partir do momento que você dá um equipamento público, equipado com equipamentos de primeiro mundo, e entrega para outrem, e esse outrem faz o que quer, inclusive com relação a verbas, a aplicação e a gastar verbas que vêm da Previdência. Me parece isso uma situação, em termos do Brasil atual, se você não tiver uma máquina muito efetiva, uma fiscalização muito eficiente, é muito perigoso. Infelizmente, nós não atingimos esse nível de qualidade do ponto de vista de fiscalização. A casa ela teria que estar muito eficiente nesse capítulo para que a gente pudesse ter absolutamente toda a situação sob controle. Não me parece entregar um hospital a uma organização recentemente criada a melhor estratégia para que você equilibre despesas e ofereça qualidade ao público. E não tenha a médio prazo, algum tipo de problemas com relação à relação de custo e benefício dessa atividade. Investimento, gastos, viabilidade econômica e financeira a partir de uma associação como essa. Me agradaria muito mais e fortalecer o aparato municipal, porque nós somos um pouquinho mais de uma dezena de milhares de servidores. Eu acredito que é impossível você não ter um corpo diretivo a partir daí para que possa fazer a gestão de um hospital, de uma escola ou de uma outra atividade relacionada à municipalidade. Me desculpa, eu acho que é uma espécie de liberalização ou neoliberalismo muito perigoso esse, você passar e atribuir as coisas. Então não se justificaria nenhum concurso que foi feito. Não justificaria você manter uma máquina administrativa com tantas pessoas à disposição. Para que você precisa disso? Esse é o cenário atual, não é um cenário de Santos, é um cenário de Brasil. O primeiro ano da gestão, ele é um ano que, eu não vou dizer que vai levar 12 meses, até é importante que se leve menos, mas seja quem for que assuma, ele tem que fazer uma reavaliação do seu quadro corporativo, da sua corporação, dos seus colaboradores. Essa avaliação é muito importante para saber o tamanho e a qualidade da máquina. Isso é de fundamental importância. Para a gente chegar, já que nós estamos falando de transparência, se você tem um número ideal de servidores, se esse número de servidores tem qual nível de qualidade e se ele atende o que você precisa fazer para garantia do funcionamento dos equipamentos públicos. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Diagnóstico e avaliação, tem que ser rápido isso. Até para que você possa programar qualquer tipo de abertura de concursos públicos para suprimento de cargos. E me parece que a pré-avaliação que a gente tem isso, me permita ser transparente, a gente tem uma informação de que a máquina está inchada. A máquina inchada tem solução. Ou nós ampliamos
os nossos serviços, ou nós ampliamos a oferta de atuações da Prefeitura nos seus setores, ou definitivamente nós temos que promover um enxugamento dessa máquina. No caso da administração pública, é extremamente complicado. E no momento, a situação econômica no Brasil, a palavra demissão, desligamento, até mesmo por demissão voluntária, não faz parte da minha cabeça. É uma possibilidade que eu avento para poder dialogar contigo com relação a isso, mas não é o momento para mandar ninguém embora. Nenhum setor. O momento é a gente poder imaginar as oportunidades que a gente tem para crescer e oferecermos possibilidades para que essa máquina pública possa se destravar e trabalhar dentro de um outro ritmo, de um outro dinamismo. Me parece que esse seja um modelo de gestão ousado, sim, mas mais alinhado com as conjunturas nacionais. Não há a menor possibilidade da gente promover um enxugamento dessa máquina nos próximos 2 anos. O que é melhor? Que essa máquina responde com melhor qualidade, que ela atenda às necessidades da municipalidade. Teremos aí, pelo menos no ano de 2017 e o ano de 2018, 2 anos difíceis. Vamos precisar de cada um dos servidores, dos colaboradores que estejam aí. Me parece que o caminho dos comissionados, da falácia dos chequinhos e de outras coisas mais, ela não só repercutiu mal, como ela, de certa maneira, ela acabou onerando demais as finanças públicas. E, afinal de contas, qual é o primeiro passo para a gente poder resolver tudo isso? A gente tem que olhar para a nossa casa, a gente tem que verificar o que estamos deixando de fazer, qual é a necessidade que a gente tem de contratar pessoas que vêm de fora, do dia para a noite, e assumem postos importantes, para poder comandar medidas importantes, comandar equipamentos importantes, gerenciar setores importantes. Isso é muito complicado. De repente, a imagem que a gente tem é de que nós preparamos a noiva e entregamos para o primeiro que apareceu. Investimos e, de repente, entregamos na lua de mel. Eu estou te respondendo que, antes para te responder isso, eu consultei as pessoas. É para isso que servem as nossas caminhadas. A gente sai pela rua e pergunta, o que você está achando? A gente pergunta, eu tive no Sindserv, perguntei para as pessoas. Algumas, não, estou muito bem. Outras, olha, está tudo muito mal. Nós ponderamos com relação a esses comentários, para que a gente possa ter uma crença, além das informações que são disponíveis, as informações do portal da transparência, as informações financeiras, aquelas que falam com relação ao ordenamento fiscal e tributário, a gente vê. Né? Os números são muito importantes, não tenha dúvida. Mas o que me preocupa é que os números não traduzem a eficiência que a gente vai perseguir. Os números acenam para um cenário muito complicado com relação aos próximos anos. Que nem eu te falei, é um modelo aqui no Brasil embrionário, considerando a nossa trajetória em termos de nação, em termos de aplicação de modelos de parceria. Nós temos informações de modelos parecidos do outro lado do Atlântico, no norte europeu, nos Estados Unidos. Nós temos informações com relação a vários formatos de parcerias com o setor público que funcionam em outros lugares. No Brasil, ele é muito embrionário, ele é muito novo. Daí aumenta o nosso trabalho e os perigos, os riscos. O caminho número 1 para a municipalidade é ele criar uma sistemática bem austera com relação ao controle no dia a dia da gestão dessas empresas. Daí a gente tem que olhar para os contratos, verificar quais são os mecanismos de controle, quais são os mecanismos de avaliação do desempenho dessas empresas. Até quanto elas estão acima da eficiência ou abaixo dessa eficiência que desejamos. A administração pública ela é pontuada, ela é avaliada. Acabamos de ver aí um ranking de eficiência que pontuou inclusive a cidade de Santos. Nós estamos na posição 1.200 e alguma coisa, temos Cubatão na posição 3 e alguma coisa, com baixa eficiência, ineficiência. Santos é considerado nesse ranking como uma cidade de eficiência. A mesma coisa é requerido do ponto de vista de avaliação de OS e qualquer tipo de prestador de serviços da Prefeitura. É a maneira como a gente tem de garantir a permanência ou até mesmo tirá-los legalmente com rescisão de contrato do sistema. E temos um caso até emblemático que carece mais explicações.
da própria relação da municipalidade com relação ao Banco Mundial no capítulo Santos Novos Tempos. Quem foi que falhou? O Banco Mundial? O Banco Mundial, ele avaliou o quê? O desempenho da gestão administrativa, da gestão operacional, do cumprimento do calendário das obras. Vimos isso de uma outra maneira. De certa maneira, nós fomos desqualificados e o contrato foi rescindido por conta do quê? De um não cumprimento de cláusulas contratuais. Quem paga os tributos sabe o que é uma OS. Quem paga os tributos e utiliza os equipamentos públicos, ele sabe o que está acontecendo? Olha, uma coisa é transparência, uma outra coisa é educação, é preparo, é esclarecimento dos munícipes com relação a essa realidade. O munícipe fica perguntando, mas a gente não tem gente? É verdade que a prefeitura tem 12 mil, 13 mil servidores? Não dá conta. Tem que abrir outro procedimento licitatório para contratar gente? As pessoas me perguntam, olha, mas afinal de contas eu quero entender melhor a história dos chequinhos. O que foi isso? Qual é a necessidade? Eu ouvi falar que existem pessoas muito boas, que estão em projetos sociais, estão em escolas, profissionais excelentes. Mas também ouvi falar que tem gente que ganha e nunca apareceu. As pessoas têm dúvida. As pessoas com dúvida, elas ficam no limite da ignorância e da intolerância. Elas precisam ser esclarecidas. Não adianta você mostrar números e estatísticas. É importante que a população seja muito bem esclarecida com relação ao que está acontecendo. Caso contrário, a gente pode prever que nós teremos um cenário complicado. E se você não quer que aconteça no município de Santos o que aconteceu no município do lado, bem pertinho da gente, que quase não tem divisa entre Santos e São Vicente, nós temos que fazer uma lição de casa. A lição de casa está por conta de melhorar o gasto público, de rever os contratos e, se possível, rever as leis.